Eu lembro dessa porra. Você lembra? Quando você tinha... Ah, eu lembro. Ah, Não quer vou saber lembrar? te explicar, não. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a folhinha aqui. Para quem entrou depois, bom dia. Então, rapidamente aqui, pessoal, vamos relembrar aqui um sistemas lineares, tá? Primeiramente, para um sistema ser linear, o que é uma equação linear? Né? Um sistema é um conjunto de equação, né? Então, o que é uma equação linear? Quando a gente tem os expoentes das variáveis, é tudo 1, certo? Então, aqui, ó, o expoente do x é 1, do y é 1, do z é 1. E aí a gente tem aqui o coeficiente e a parte literal, né? Então, no caso aqui, eu tenho uma equação com 3 incógnitas. Eu tenho infinitas soluções quando isso acontece, tá, pessoal? Porque para cada valor de x e de y, eu posso ter um determinado valor de z. Aí eu posso ir trocando o valor aqui das variáveis, né? E eu posso ir obtendo infinitos valores. Uma solução, por exemplo, seria x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1. Seria uma possível solução, tá? E das infinitas que existem. Então, a solução de uma equação, né, é o valor que você coloca no lugar da letra das incógnitas, né, que vai fazer a igualdade ser verdadeira, certo? Então, uma solução aqui, 1, 1 e 1, ok? O que é uma equação não linear? Por exemplo, ó, quando você tem aqui um expoente que seja diferente de 1, isso aqui já é uma equação, tá? É uma equação, mas não é mais linear, certo? Por exemplo, aqui, ó, meu expoente é 2, vendo? Aqui eu tenho uma raiz quadrada de y, né? Raiz quadrada de y, pessoal, é uma coisa que y elevado a meio, né? Ó, lembra que a raiz quadrada, ela pode ser transformada numa potência de expoente fracionário, né? Então, raiz quadrada de y é a mesma coisa que y elevado a meio, ó. Tá vendo meu expoente fracionário? Também não é linear, certo? Então, se tiver expoente diferente de 1, não é mais linear, ok? Bom, então, o que é um sistema? Sistema é quando eu vou ter mais de uma equação. Então, num sistema 2 por 2, eu tenho duas equações com duas incógnitas, né? X e Y. Eu resolver o sistema é encontrar o valor de x e de y que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Então, eu não vou ter mais infinitas soluções, né? Eu vou ter uma solução só. Dependendo do sistema, eu posso até ter infinitas soluções, certo? Que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, um sisteminha aqui bem basiquinho, 2 por 2, né? Relembrando isso daqui, pessoal. Método, você pode resolver pelo método da substituição, certo? O que é o método da substituição? Você vai escolher aí uma variável fácil de você isolar. Na equação 1, eu vou isolar aqui a letra y, né? Então, método da substituição, você isola e substitui na outra. Sem segredos, né? Então, ó, y igual, ó, menos 1. Esse 3x, ele passa para cá negativo, certo? E aí você pega esse valor aqui, ó, e substitui na outra. Ó, substitui na outra. Tá? E daí você vai ficar só com o x. Então, fazendo aqui a substituição, vai ficar com 5x menos. Aí eu vou usar um parênteses aqui, ó. Menos 1, menos 3x, igual a 3. Aí eu tenho uma equação só com a letra x. Consigo resolver essa equação, porque só tem uma incógnita, né? Então, menos 5x, regrinha de sinal, ó. Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Isso aqui igual a 3. Eu devo 5, eu tenho 3, eu devo 2x. 2x menos 2x mais 1 igual a 3. Passa para lá, a letra de um lado, o número do outro, né? Menos 2x igual a 3 menos 1. Aí a gente vai ter que menos 2x igual a 2. Multiplica por menos 1 os dois lados. Você vai ter 2x igual a menos 2. E passa dividindo, né? Menos 2 dividido por 2, x igual a menos 1. Então, achou o valor de x.
Aí você volta lá para achar o valor de y. Você volta lá onde você tinha isolado o y, ó, e no lugar do x você coloca o menos 1. Tá? E aí você encontra o valor da outra variável. Então, y é igual, né? Então, eu achei que o x é menos 1. Então, eu vou ficar com menos 1 menos 3 vezes menos 1. Então, o y é igual a menos 1 mais 3, y igual a 2. Tá? Então, tá aí. Esse é o método da substituição, né, pessoal? Esse método aqui, vocês aprenderam lá, acho que no 7º ou 8º ano, né? Acredito que todo mundo já saiba resolver esse sisteminha de equação pelo método da substituição, né? É um sisteminha aí 2x2. O problema é quando você tem aí um sisteminha 3x3, quando você tem 3 incógnitas e 3 equações, né? Aí o método da substituição vai dar mais trabalho para você fazer. Por isso que tem alguns métodos para a gente resolver esse sisteminha 3x3. Então, a minha solução aqui, pessoal, é um par ordenado, né? Menos 1 para o x e 2 para o y, parzinho ordenado, tá? Quando eu tenho 3 incógnitas, a solução é uma trinca ordenada, certo? Quando eu tenho 4 incógnitas, a solução vai ser uma quadra, e assim por diante, tá bom? Certo? Uma outra forma de você resolver também no sisteminha 2x2, pessoal, além do método da substituição, é fazendo o método da adição, tá? O método da adição, também muito usado, é quando a ideia é você eliminar uma das incógnitas, tá? Para eliminar uma incógnita, ela tem que ter sinal contrário, né? Se uma está positiva, a outra tem que ser negativa. E aí, quando você soma as duas coisas, você anula. Então, no caso, esse sisteminha aqui, tá? Vou resolver o mesmo sistema, é mais fácil pelo método da adição. Por quê? Bom, eu tenho y aqui, eu tenho y aqui. Tá vendo que está o sinal trocado, né? Então, o método mais fácil e mais rápido é você somar as duas equações. E aí você soma membro com membro. Então, o primeiro membro com o primeiro membro, o segundo membro com o segundo membro. E nessa soma, o y, ele desaparece. Tá? Então, vai ficar aqui, ó. 3x e menos 5x. Então, eu tenho 3, eu devo 2, eu tenho 3, eu devo 5, eu vou ficar devendo 2x, né? Então, devo 2x. E o y, ele desaparece. E a hora que você for somar, eles vão se cancelar. Certo? Então, esse cara aqui cancela com isso. Por que eles cancelam? Porque eles têm sinais opostos, né? E que sobra do outro lado? Não esquece de somar o outro lado também, tá? Eu devo 1, eu tenho 3, eu fico com 2. Certo? E aí multiplica por menos 1, 2x igual a menos 2, x igual a menos 2 sobre 2, x igual a menos 1, tá? Agora, é igual ao método da substituição, né? Você achou o x, você volta numa das equações, tanto faz na primeira ou na segunda, tá? Troca o x por menos 1 e acha o valor do y. Então, aqui, na primeira ali, ó, 3x, o x é menos 1, né? Então, vai ficar 3 menos 1 mais y igual a menos 1. Então, menos 3 mais y igual a menos 1. Y igual a menos 1 mais 3, y igual a 2. Tá? Então, chegamos aí exatamente nos mesmos resultados, tá? Certo? Então, solução menos 1 e 2. Beleza? Então, pessoal, esses daqui são os métodos mais conhecidos, né? Quando a gente vai resolver um sisteminha 2x2. Ok? Quando a gente tem um sistema 3x3, ou seja, 3 equações. Oi? Ô, desculpa, Jeff, tava desmutado, mano. Eu respondi meu pai aqui, foi mal. Aí, tranquilo. Aí a gente vai ver dois métodos, tá? Para resolver esse sisteminha 3x3. Um deles é a regra de Cramer e o outro é o escalonamento. Vocês lembram dessa palavrinha? Escalonamento? Vamos lá, vamos então rever aqui o método de Cramer.
Se você tentar, ó, aqui eu tenho um sisteminha de equação, né? Então, tem que encontrar um valor para x, um valor para y e um valor para z, que dê certo nas três equações. Certo? Nas três equações. Se eu fizer por substituição aí, né, vai dar um certo trabalho aí, né? Tentar isolar uma, substituindo. Vai dar para fazer, mas dá um certo trabalho. Então, eu vou usar aqui a regra de Cramer. A regra de Cramer, pessoal, ela só vale se o número de incógnitas for igual ao número de equação. Que é o que acontece aqui, né? Nós temos 3 incógnitas com 3 equações. Então, uma das vantagens da regra de Cramer é que você não precisa descobrir outras. Por exemplo, se eu quero descobrir o y, eu não preciso descobrir o x e o z. Tá? Se eu quero descobrir só o z, não preciso descobrir o x e o y. Tá? Então, vamos lá. O que você vai fazer? A primeira coisa, a regra de Cramer, ela usa determinante de matriz. Então, você tem que saber calcular determinante de ordem 3. Lembra aquela regrinha lá de repetir coluna, aí você vai multiplicando as diagonais principais, multiplica a diagonal secundária, trocando de sinal? É isso aí. Então, você vai, primeira coisa, você vai calcular o determinante principal. O que é o determinante principal? É o determinante formado pelos coeficientes das letras, certo? Então, vamos lá. Eu vou chamar esse determinante de D, certo? Então, quem que vai ser o determinante principal aqui? Eu vou pegar, ó, os coeficientes, tá? Do x, os coeficientes do y e os coeficientes do z. Então, 1, 2 e 3, certo? 1, 2 e 3. Menos 1, 1 e menos 1, né? Porque lembra quando você não tem um número na frente, ele vale 1, né? 1, menos 1 e 2. Então, eu vou calcular esse determinante. Como é que você calcula um determinante de ordem 3? Você repete as duas primeiras colunas, certo? Repete as duas primeiras colunas e aplica a regrinha de multiplicar as diagonais principais e secundárias. Então, aqui vai ficar, ó, 2... multiplica essa e multiplica essa, certo? Ok? Então, vamos lá. Ó. Então, aqui vai ficar 2, a multiplicação, e vai somando, né? Aqui, ó, vai ficar 3, a multiplicação, né? Menos com menos dá mais, né? Então, ó, mais 3. Aqui vai ficar menos 2. Aí, você multiplica as secundárias. Só que, lembra que quando você for multiplicar as secundárias, você troca de sinal, hein? Certo? Então, você vai multiplicar, ó, essa daqui, essa daqui, e essa daqui. Fechou? Então, multiplicou, troca de sinal. Então, aqui ia dar 3, então é menos 3. Tá? Aqui ia dar mais 1, a multiplicação. Troca de sinal, menos 1. Aqui ia dar menos 4. Troca de sinal, mais 4. Joia? Então, o determinante aqui, ó, esse cancela com esse cancela com esse, menos 1 com 4 vai dar 3. Então, o determinante principal, ele deu 3, tá? Agora, você vai encontrar o determinante do x, do y, do z. O que é o determinante do x? É o dx. O que vem a ser o dx? Você vai fazer o seguinte, você vai trocar os coeficientes do x, tá? Pelos termos independentes, que são esses daqui, ó. Certo? E se você quisesse calcular o dy, aí você ia trocar os coeficientes do y pelos termos independentes. E se você quisesse calcular o dz, você ia trocar os coeficientes do z pelos termos independentes. É isso, tá bom? Então, calcula o dx agora. Então, o dx, ó. Os coeficientes do x eu vou trocar. Vou colocar 306. 306. Os outros eu vou manter, tá? Do y e do z você mantém. Então, menos 1, 1, menos 1, 1,
menos 1 e 2. Faz aqui o determinante, tá? Então, repete as duas primeiras colunas, certo? E vai multiplicando. Então, aqui, ó, essas principais, ó, certo? E depois as secundárias. Aqui e aqui. Ok? Então, vai ficar 6, né? Fazendo regrinha de sinal, certo? Aqui vai dar 0, né, pessoal? Porque tem um 0 aqui, então vai dar 0, não precisa colocar. Tá? Agora, as secundárias. Troca de sinal, hein? Aqui vai ficar menos 6, certo? Aqui, ó, iria ficar 3. Troca de sinal, menos 3. E aqui vai dar 0, né? Ok? Então, aqui, esse aqui cancela com esse. 6 menos 3 vai dar 3. Tá? Então, também deu 3 aqui, tá? O dy, o que você faz agora? Você troca os coeficientes do y, né? E mantém as outras. Tá? Então, eu vou manter a do x, ó, 1, 2 e 3. Tá? Mantendo o x. Troca agora os coeficientes do y. 3, 0, 6. 3, 0, 6. Tá? E mantém a do z, tá? 1, menos 1 e 2. 1, menos 1 e 2. Tá? Mesmo procedimento, tá? Copia as duas primeiras colunas. 1, 3, 2, 0, 3 e 6. Certo? Mesmo procedimento. Tá? Multiplica as principais. Aqui, aqui e aqui. Multiplica as secundárias. Aqui, aqui e aqui. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 9, a multiplicação. Aqui vai dar 12. Agora, as secundárias, né? Aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 6, troca de sinal. Mais 6. Joia? Aqui vai dar 12, troca de sinal. Menos 12. Bem, então aqui, esse cancelou com esse. Menos 9 com 6 vai dar menos 3. Certo? Ok, agora calcula o DZ. Tá? Se no exercício, pessoal, ele te pedisse só o valor de x, por exemplo, você ia calcular só o dx. Tá? Não é preciso calcular o dy, o dy e o dz. No caso aqui, eu quero encontrar o valor de todas. Então, o dz. Agora eu troco a coluna do z. Eu mantenho a do x e a do y e troco a do z. Então, vai ficar 1, 2 e 3, menos 1, 1 e menos 1, né, que são os coeficientes do x e do y. Agora eu vou trocar a coluna do z. Vou colocar os termos independentes no lugar. Então, 3, 0 e 6. Certo? Repete as duas primeiras colunas. 1, 2 e 3. Menos 1, 1 e menos 1. Beleza? Mesmo procedimento. Então, ó, coluna, diagonais principais. Essa e essa. E diagonais secundárias. Esta e essa. Certo? Então, aqui vai ficar 6. Aqui vai dar 0. Aqui vai ficar menos 6. Certo? Agora, as secundárias. Ó. Aqui vai ficar 9. Troca de sinal. Menos 9. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 12. Troca de sinal. Mais 12. Certo? Então, aqui cancela esse cancela com esse.
devo 9, tenho 12, eu fico com 3. Ok? Pronto. Calculei todos os determinantes aí, tá? O principal e os determinantes de cada letra, do x, do y e do z. E agora? Então, ó, quem que vai ser o x, gente? O x, tá? O x vai ser o dx dividido pelo d. Tá? O d é o determinante da principal, ó. A primeira que a gente calculou, que é 3, ó. Certo? Então, vai ser 3 dividido por 3, que é 1. Então, x igual a 1, tá? Quem que vai ser o y? Vai ser o dy dividido pelo d. Quem que é o dy, ó? É 3. Opa, é menos 3, né? Menos 3. Dividido por d, que é 3. Menos 3 por 3 vai dar menos 1. Então, o y é igual a menos 1. E quem que vai ser o z? O z vai ser o dz por d. O dz vale 3. O d vale 3. 3 por 3 é 1. Então, o z é igual a 1, certo? Então, a solução daquele meu sistema vai ficar assim, ó. Vai ser uma trinca. Primeiro o valor do x, depois o valor do y, depois o valor do z. Ok? Certo? Essa é a solução do meu sistema, ok? Pelo método de Cramer, que é o método que usa os determinantes para calcular. Beleza? Tira um print aí. Regra de Cramer. Foi? Vai tirando o print das folhinhas, tá, pessoal? Aqui, foi? Entenderam a regrinha de Cramer? Dá um joinha aí, está de boa. É o trabalhinho que dá para calcular determinante, né? Certo? Mas dá menos trabalho do que se você fosse tentar por substituição. É claro que tem sistema, né, de 3x3, que às vezes é mais fácil até por substituição do que por Cramer. Tá? A vantagem de Cramer é que você pode calcular diretamente a letra que você quer. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Classificação de um sistema. O sistema, pessoal, ele pode ser de 3 tipos. Tá? Um sistema, ele pode ser SPD. O que é um sistema SPD? Sistema possível e determinado. Tá? Aquele sistema que tem uma única solução. Ele é possível e ele é determinado, essa solução. Tá? Então, é um sistema que tem uma única solução, que é esse que nós acabamos de fazer. Um exemplo. Tá? Esse aqui é um sistema SPD, sistema possível e determinado. Ok? Observa que, quando o sistema vai ser possível e determinado? Quando o determinante principal é aquele formado pelos coeficientes, né? Quando o determinante principal, ele for diferente de 0, né? Porque você vai ter que fazer uma divisão com ele, né? Tá vendo, ó? Você vai ter que fazer uma divisão. E não existe divisão por 0. Então, você só vai conseguir encontrar o valor se o D for diferente de 0. Daí o sistema ele vai ser o quê? Possível e determinado. Única solução. Joia? Agora, você pode ter um sistema com infinitas soluções. Tá? Ele é determinado. Aliás, ele é possível. Só que ele é indeterminado. Porque ele tem infinitas soluções. Você não consegue determinar uma só. Por isso que chama indeterminado. Tá? E aí, quando que você vai ter um sistema possível e indeterminado? Bom, uma condição para o sistema ser possível e indeterminado é que o determinante seja igual a 0. Tá? E o sistema pode ser impossível, não ter solução. Tá? Então, resumindo, pessoal, quando o determinante, você calculou o determinante, ele for diferente de 0, com certeza ele vai ser possível e determinado. Agora, se o determinante deu igual a 0, duas coisas podem acontecer. Duas coisas. Ou ele vai ter infinitas soluções, ou ele não vai ter solução. Tá? Que é o sistema impossível. Ok? Então, depende do determinante principal. Beleza? Guardem essa informação aqui que a gente vai usar mais para frente, tá? Joia? Então, não tem outra possibilidade. Ou o sistema tem uma solução, ou ele tem infinitas, ou ele não tem.
Ok? São essas três aí possibilidades, beleza? O que é um sistema homogêneo? Tirou o print aqui? O que é um sistema homogêneo? Pode tirar. Oi? Eu tirei print, pode tirar. Não sei o que é um sistema homogêneo. Sistema homogêneo, ó. Sistema homogêneo, quando todos os termos, todas as equações forem igual a zero, ou seja, os termos independentes, ó, tudo igual a zero. Tá vendo? Bom, o que acontece num sistema homogêneo, pessoal? Ele, pelo menos vai ter uma solução. Pelo menos. Tá? Que é 0, 0 e 0. Tá? Porque, ó, se o x for 0, o y for 0 e o z for 0, vai satisfazer todas as equações, né? Porque os resultados vão dar tudo zero. Tá? Então, quando o sistema ele é homogêneo, pelo menos a solução trivial ele vai ter. Tá? O que é a solução trivial? 0, 0, 0. Isso aqui a gente chama de solução trivial. Tá? Bom, e aí, ó, um sistema homogêneo, ele nunca vai ser impossível. Ou ele vai ser possível e determinado, que é quando você tem a solução trivial, ou ele vai ter infinitas soluções, inclusive a trivial. Tá? Então, se o determinante for diferente de zero, né, no sistema homogêneo, ele vai ter uma única solução, que vai ser a solução trivial. Tá? Então, ele vai ter única solução. E vai ser a trivial. Tá? 0, 0, 0. Beleza? Agora, se ele for igual a zero, lembra que ele tinha dois caminhos, né? Quando o determinante for igual a zero, né? Ou ele vai ser SPI ou ele vai ser SI. Como ele nunca vai ser impossível, né? Porque ele, pelo menos uma solução ele tem, então só resta ele ser sistema possível indeterminado. Tá bom? Ok? Então, nesse exemplo aqui, ó, desse sistema aqui, tá? No caso desse daqui, tá? Se eu fosse calcular o determinante, tá? O determinante principal, o resultado vai dar zero. Tá? O que isso significa? Que esse sistema aqui, ele tem infinitas soluções. Tá? Ele é possível, só que ele é indeterminado. Então, nesse exemplo, nós temos um sistema que é S, P, I. Por quê? Porque o determinante deu zero. Beleza? Joia? Vamos para os exercícios. Vai lá na página 210, módulo 43. Apostila o quê, mano? 8. Apostila 8. Módulo 43. Foi? Então, com a apostila aí? Beleza, pode fazer o exercício número 1. Rapidinho, tá? Ele tá pedindo para você usar a regrinha de Cramer. É um sistema 2x2, né? Ah, Gerson, mas pode usar Cramer? Claro. Tá? O Cramer serve para qualquer sistema, tá? Claro que quando for sisteminha 2x2, às vezes Cramer não é o caminho mais fácil, né? Faz ali uma substituição ou uma adição, né? Mas ele pediu para você ir por Cramer, tá? Então, calcula o determinante principal e vai calculando. Aí você vai calcular o quê? O dx e o dy, né? Porque não tem z. Você vai calcular só o dx e o dy. Ok? Tempinho para vocês fazerem aí. Deixa eu ver quem está aí.
Augusto tá aí. Bia tá aí. O Gui tá aí. A Isa tá aí. Jorge tá aí. Luiz não tá, né? Rodrigão tá aí. Thaís tá aí. Vinícius não tá. Na verdade, pessoal, ele pede só para achar o valor do x, tá? Nem o dy precisa calcular. Só pede o valor do x. Então, você só precisa do determinante principal e do dx. Zero? Quem fez? Dá um joinha para mim. Augusto. Só Augusto? Jorge. Quanto deu? Quanto deu de vocês? Isso, Augusto. Deu 5, né? Então, aqui, ó, o determinante principal, ó, é o determinante formado pelos coeficientes, né? Então, aqui, 2 e 16, né, do x, e os coeficientes do y é 1 e 10. Joia? Gente, determinante de ordem 2, ó, tranquilinho, só fazer aqui uma cruzadinha aqui, ó. Né? Lembra que na diagonal secundária você troca de sinal, certo? Então, 2 vezes 10 vai dar 20. Aqui ia dar 16, troca de sinal, menos 16, tá? Então, o determinante deu 4, certo? Como ele quer o x, então você calcula o dx. O que é o dx? Ó, você vai trocar os coeficientes do x pelos termos independentes, 11 e 90. Então, 11, 90, né? E o outro do y você mantém, tá? 1 e 10. Certo? Aí, principal, secundário. Então, 11 vezes 10, 110.
Secundária, você troca de sinal, né? 90, troca de sinal, menos 90. 110 menos 90 vai dar 20. Quem que é o x, então? Vai ser o dx dividido pelo d. Então, x é igual 20 dividido por 4. X igual a 5. Tranquilo? Suave, né? Belezinha? X igual a 5. Né? Ele não pediu o y, né? Pediu só o x. Ok? No exercício 2. No exercício 2. Ele quer saber o seguinte. Determine o valor do parâmetro K para que o sistema homogêneo a seguir tenha somente, ó, grifa aí a palavra, somente a solução trivial, tá? Então, esse aqui é um sistema homogêneo, né? Os termos independentes é igual a zero, né? E ele quer saber, esse K, pessoal, ele é um parâmetro, não uma variável, tá? Ele é um parâmetro. A variável é x e y, tá? Esse K aqui, ele tem um valor específico. E ele quer saber qual que é o valor ou valores desse K que fazem com que esse sistema ele tenha uma única solução, tá? Que ele tenha só a solução trivial. Para ele ter, lembra que um sistema homogêneo, para ele ter somente a solução trivial, ele tem que ser o quê? SPD. Para o sistema ser SPD, o que tem que acontecer com o determinante? Para o sistema ser sistema possível e determinado. Diferente de zero. Isso, o determinante tem que ser diferente de zero. Tá? Senão você não consegue dividir. Tá? Então, para ele ser SPD, o determinante tem que ser diferente de zero. Então, eu vou calcular o determinante que vai ficar em função do parâmetro K. O determinante vai ficar em função desse parâmetro K aqui. Tá? Vamos calcular esse determinante. Então, ó, os coeficientes do x, 3 e 1. E os coeficientes do y, pessoal, o K e o 5, né? Olha o parâmetro aqui, ó. K e 5. Certo? E aí você faz aqui, cruzou aqui. Então, ó, 3 vezes 5 dá 15. K vezes 1 é K, troca de sinal, menos K. Esse é determinante, né? Esse determinante ele tem que ser diferente de zero. Portanto, 15 menos K, que é o determinante, tem que ser diferente de zero. K passa para cá, né? Como se fosse uma